Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Meu nome é Guilherme Maia e eu quero refletir com você o evangelho desse domingo, dia 11 de novembro de 2018. Domingo que é o dia do Senhor, que é o dia dedicado a Ele, que nós vamos à casa dele para nos alimentar do seu banquete, da palavra e o banquete da Eucaristia. Mas antes, eu queria convidar você que me acompanha pelo YouTube a se inscrever no canal, a tocar o sininho e também deixar seu comentário. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta. E você que me acompanha pelo Facebook, a entrar no meu canal no YouTube, Guilherme Henrique Maia, e se inscrever no canal para receber o Evangelho diariamente. Nesse domingo, Jesus vai falar de uma parábola que vai falar com grande profundidade para nós, da humildade, da pobreza, da doação e da divina providência na nossa vida. Quando nós nos abandonamos na vida do Senhor sem medo, nada falta na nossa vida. E muitas vezes nós deixamos de receber muitas graças, muitas bênçãos de Deus, não porque Ele não quer nos dar, muito pelo contrário. A vontade de Deus é sempre nos abençoar. É porque muitas vezes nós nos fechamos à graça dele, nós não o confiamos, não nos abandonamos às mãos dele, como uma criança se abandona nas mãos do pai, no colo do pai. O Evangelho diz o seguinte: ele lhes dizia com sabedoria: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de sentar nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmolas e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, no valor apenas de 1 quadrante. E ele chamou os seus discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta viúva deitou mais do que todos aqueles que lançavam no cofre, porque todos deitaram o que tinham em abundância, ou seja, sobrando. Esta viúva, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que diferença na doação do dízimo, na doação da oferta daquela viúva e daquele povo. Todo o povo dava o que sobrava. Primeiro eles se preocupavam com ele, para depois se preocupar com as coisas de Deus, para depois se preocupar com o próximo. Já aquela viúva dava o que lhe faltava, o que ia fazer falta para ela, porque em primeiro lugar ela preocupava-se com o povo, ela se preocupava-se com o coletivo, ela se preocupava em agradar a Deus e tinha confiança, porque sabia que fazendo a vontade de Deus, nada lhe faltava. Meus irmãos, esse evangelho vai falar da questão do dízimo, da doação, da gente devolver à igreja o dízimo, para que a igreja aplique esse dízimo em favor de toda a sociedade, de todos os irmãos. Mas esse evangelho também vai falar de confiança, também vai falar de fé. Se a gente tirar o exemplo de dinheiro, quantas vezes em decisões da nossa vida nós não rezamos e não perguntamos a Deus o que Ele quer de nós? Nós não procuramos em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. Esse evangelho vai falar de abandono, de se entregar à vontade de Deus e experimentar uma grande providência de Deus na nossa vida. Meu irmão, eu te convoco a não ter medo de fazer a vontade de Deus. O Papa João Paulo II falava: não tenham medo de Cristo, Ele não vos tira nada. Muitas vezes, eu volto a repetir, muitas graças não acontecem na nossa vida porque nós não confiamos, nós não nos abandonamos na vontade de Deus. Essa viúva doou mais do que todo aquele povo, tudo que ela tinha.
E não foi mais financeiramente, mas foi mais de coração. Duas moedas que para ela ali faziam falta. E olha que viúva naquela época era sinônimo de uma pessoa totalmente desamparada. Não havia nenhum plano de previdência, não havia ali no caso um marido para poder sustentar, para colocar o sustento dentro de casa. Ela era largada à margem da sociedade. Naquela época era até permitido para que não ficasse abandonada, que o irmão de seu marido tomasse ela como mulher para que ela não ficasse ali abandonada. Tamanha era a questão do abandono, da questão de ser desprovida de recursos, mas mesmo assim, ela confiou na graça de Deus. E nessa liturgia, dessa mesma forma, na primeira leitura no livro dos Reis, nós vamos ter o exemplo do profeta Elias, que chegou na casa da viúva e ali só havia uma porção de farinha, uma medida de óleo, e ele pediu que fizesse ali um pão para ele. E a viúva, no primeiro momento, não quis confiar. Falou, não, eu não posso, porque essa medida é para mim e para meu filho. Eu vou fazer um pequeno pãozinho, nós vamos comer esperando a morte chegar. E Elias falou, faça, Deus te promete que ali não lhe faltará nada. Elias ali, a presença de Elias representava a presença de Deus. E aquela viúva fez o pão para que Elias comesse e não lhe faltou. No outro dia, na mesma vasilha, havia a mesma medida de farinha e na jarra o azeite não havia baixado. Ou seja, meu irmão, quando nós nos abandonamos à vontade de Deus, as graças acontecem. Nós precisamos experimentar a pobreza. E a pobreza não é a miséria, não é passar necessidade, não é nos vestir mal, comer mal, mas muito pelo contrário, a pobreza é abandonarmos na confiança de Deus. Quantos de nós temos roupas sobrando em casa, comida sobrando em casa, um sapato, um tênis, um chinelo sobrando em casa e nós não dividimos com o pobre? Por isso eu convido a você a viver essa pobreza, a se abandonar na vontade de Deus. Tudo que você tem, que você não tem uso, reparta com seu irmão. É um sentimento de obrigatoriedade nossa, tirarmos aquilo que não usamos e colocarmos para o outro. Pensar sempre no próximo, pensar a nível coletivo. E nós vamos experimentar uma grande prova do amor de Deus. Nada faltará à nossa vida. Nada Deus deixará que passe, em que nós passamos necessidade. Meu irmão, que Deus abençoe você, que Nossa Senhora de Fátima ensine a mim, a você, a ser como essa viúva, a dar aquilo que falta, a confiar, para que possamos experimentar a graça de Deus. Que Deus te abençoe.